Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se ajeitava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estrepulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar e o sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, que eu a isso chamo paz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu sempre gosto de dizer que família não é um conjunto de pessoas que vivem a obrigação do sangue. Não é um agrupamento de pessoas que trazem o mesmo sangue. Família, antes de qualquer coisa, a reunião de pessoas que se amam. É por isso que a gente amplia cada vez mais o conceito de família, trazendo também os amigos, né? Tenho certeza que você tem amigos que, às vezes, dependendo do vínculo que se estabeleceu pela vida, são mais íntimos que os nossos irmãos de sangue. Sabem mais de nós do que os nossos irmãos de sangue. É um caminho.
A amizade é um caminho que nos leva à fraternidade. Da mesma forma como o casamento também, marido e mulher vão vivendo as fases do amor até que um dia eles se descobrem amigos. Passaram todas as fases. E é isso que faz ficar até o fim. É a fraternidade. Porque se a gente for parar no sentimento que a vida está nos oferecendo hoje, se ele não evoluir, ele deixa de alimentar. Por isso tantos casamentos não dão certo. Essa música fala de divórcio, de desquite, né? Tá certo que pessoas que às vezes vivem juntos nem casados estão porque não tiveram o vínculo do matrimônio. E a igreja é muito sábia em reconhecer a nulidade daquele casamento. A igreja não anula casamento, porque um sacramento jamais pode ser anulado. O sacramento que aconteceu, aconteceu. Mas existem homens e mulheres que vivem juntos em nome de um matrimônio que nunca foram casados, porque o sacramento não aconteceu no coração deles. Aliás, este é o único sacramento que nós padres não realizamos. Quem celebra é o noivo e a noiva. O casamento não é o padre que celebra. O padre apenas preside aquilo que está sendo celebrado no coração dos dois. Então, se uma das partes não está celebrando, o casamento não é válido. Tanto é que existe hoje uma demanda imensa de declaração de nulidades de pessoas que descobriram em um determinado momento da vida que aquele casamento nunca existiu. E aí o advogado, o responsável pelo processo, vai orientar ali para ver se houve de fato uma nulidade ou não. Mas isso é apenas um parêntese que pode até ajudar de repente quem precisa saber disso. Mas eu me refiro a esse divórcio que não é o que se limita a ser entre marido e mulher, mas o divórcio que é possível em toda a relação familiar. Sim, se não é alimentado o vínculo, a gente se divorcia uns dos outros. Ainda essa semana eu estava dizendo como é difícil às vezes você voltar à sua casa e você perceber que você já não tem mais intimidade com aquelas pessoas. Você sabe que são seus irmãos, você sabe que são seus primos, são isso, aquilo, mas já não há mais o que dizer, porque não houve o cultivo do vínculo. E acontece talvez por uma distância geográfica, por mudança de vida, a pessoa foi morar fora, de repente parou de participar dos encontros familiares, os vínculos já não eram tão fecundos, então o tempo apenas confirma aquilo que já não existia. Mas é muito triste, às vezes, por causa de acontecimentos, de situações, pessoas que param de se falar, que deixam de se cultivar. E o tempo vai julgando a sua poeira, vai colocando as suas ervas daninhas, e quando a gente volta, a gente já não consegue mais sair, a gente já não consegue mais recuperar. Recuperar um vínculo emocional, minha gente, um vínculo afetivo, é muito difícil. Quando se experimenta uma traição, uma quebra de confiança, como é difícil você reestabelecer. Mas quando se reestabelece, aquele vínculo fica ainda mais forte. Mas é preciso ficar atento ao tempo certo da intervenção. Porque às vezes nós deixamos passar muito tempo para tentar recuperar. E depois, quando a gente chega, já não é mais, já não existe. É como a gente querer voltar à casa da nossa infância. É uma ilusão. Essa casa não existe mais, ainda que ela esteja geograficamente posicionada e você tenha condições de abrir a mesma porta, o mesmo portão, com a mesma chave, entrar nos mesmos quartos, na mesma sala, na mesma cozinha, ver o mesmo fogão, os mesmos móveis, mas você não está voltando na mesma casa. Você já está voltando numa casa que não tem mais a mesma rotina. Você está apenas visitando um aglomerado de paredes e de móveis, porque a casa é um sentimento que nos ocorre. Agora, por exemplo, eu fiquei praticamente 20 dias fora do Brasil, e quando eu voltei para minha casa, eu sei exatamente o que significa um lar. Eu sei o que significa ter uma família, ter uma casa, porque é um sentimento que me ocorre, que não ocorre em nenhum lugar do mundo. Pode ser o melhor hotel da face da terra. Você não se sente em casa. O sentimento que lhe ocorre lá é outro. A sensação que você tem é outra. Pode ser de conforto, de satisfação, mas aquele conforto, aquela satisfação tem prazo limitado para nós. Em última instância, a nossa alma quer voltar para o lugar onde a gente se sente verdadeiro, inteiros. Quando você olha para aqueles detalhes que recordam quem você é.
Isso sim é lar. E às vezes esse lar está composto de pessoas que nem têm o mesmo sangue que você. Pode ser que tenha, mas pode ser que também não tenha. Mas o sentimento que lhe ocorre é de que você está em casa. E nada pode ser mais precioso, minha gente, do que nós construirmos uma relação de família que possa provocar em quem chega, no filho que volta da escola, no marido que chega do trabalho, na esposa que retornou também de seu trabalho, o deleite de sentir-se em casa, o sentimento bom que ocorre, que faz, nossa, como vale a pena viver, como vale a pena andar as distâncias que me trazem a este lugar, como vale a pena viver os desafios que me permitem voltar aqui, como é importante viver uma rotina de trabalho, de luta, mas que depois me dá o direito de voltar a este lugar, onde a minha alma se sente tão bem. Um lugar onde a alma se sente bem. Um lugar onde o corpo se sente confortável. Porque, estando confortável o corpo, a alma também se acomoda com mais facilidade. E o contrário também é verdadeiro. Quando a alma se acomoda com facilidade, quando ela está tranquila, quando ela está serena, o corpo também tende a descansar. Mas às vezes as nossas casas, a nossa família, ela vai sendo construída de uma maneira sem reflexão, sem pensar, sem muito planejar, e às vezes nós nos acidentamos demais como família. Nós nos acidentamos muito na construção desse sentimento. E às vezes ele nem ocorre por isso, porque nós erramos na educação dos nossos filhos, nós não os preparamos para viver os valores que fazem depois a gente voltar, recolher, fazer. Porque só uma pessoa virtuosa, só uma pessoa que de fato experimenta a riqueza da vida, saberá se empenhar para que este lar aconteça, para que ele se torne uma realidade. E hoje eu vou trazer aqui para conversar comigo uma grande amiga que está se dedicando também, além das muitas coisas que ela já faz, a construir uma reflexão sobre pais e filhos. Ela que é mãe, já é mãe de um casal, está se dedicando agora, neste momento da vida, a pensar um pouco como é que nós podemos deixar de herança para os nossos filhos valores cristãos que possam edificar, que possam facilitar. O verbo é até perigoso, né? A gente não facilita muito. Por mais que a gente diga, a vida sempre vai ser difícil para os nossos filhos, mas um instrumental que possa pelo menos ajudá-los a passar pelos desafios de também eles construírem uma família, uma casa que provoque em todo mundo que chega uma sensação boa, um sentimento positivo. Manu, vem aqui, minha querida amiga. Seja bem-vinda. Vem cá, senta aqui comigo, por favor. Primeiro eu gostaria de dizer que eu falava que Manu nunca ia casar, lembra? Lembro, ou se lembra. Era quase uma praga que eu rogava. Né? A Manu era minha colega de baladas. Verdade, de companheira de muitas baladas, de academia. Meu querido Lucas, dá só uma baixadinha no piano aí para nós, por favor. Minha amiga, de tantas histórias, de tantas lutas, fico muito feliz de ver você nesse momento da vida, desfrutando, né? Desfrutando dessa nova missão que Deus lhe dá. Mas me fale um pouquinho dessa história do livro. Quando foi que você começou a querer escrever? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou, assim, posso dizer, com o coração muito alegre. Obrigado. Por esse momento. Obrigada. Você que já veio tantas vezes ao programa de direção tantas espiritual. vezes, ficava ali só assistindo. Só para quem não sabe, a Manu, ela vinha junto comigo. Às vezes vinha eu, você, a Sabrina, o Mineiro, Judite. né? A Judite. A gente vinha nos primeiros programas que quando eu comecei a fazer, eles sempre vinham comigo. Então, sobre o livro, né? Na verdade, eu contava histórias, inventava histórias para o meu filho de 2 anos, na época. Hoje ele tem 4, Davi. E antes de dormir, eu contava, inventava e vi o quanto que ele gostava desse momento de estar próximo de mim, da gente conversar. E essas histórias vinham no meu coração e eu vi a oportunidade de ensinar princípios cristãos para eles nesse momento. E vi o quanto que ele gostava, porque na outra noite ele pedia de novo para eu
contar a mesma história, ele me ajudava na história. E vi no dia a dia o quanto que ela estava me ajudando. Porque às vezes aconteciam coisas dentro de casa que a gente às vezes quer ensinar naquele momento e não é oportuno. E numa história onde você põe os bichos, onde você entra no mundo lúdico deles, se torna mais interessante. E os princípios cristãos, na verdade, como honrar pai e mãe, como obediência, como generosidade, às vezes fica difícil ensinar assim, né? Mas nesse momento da leitura, eu achei que era muito bacana. E assim aconteceu o livro, porque eu tive um feedback do meu filho e vi o quanto que ele estava gostando. E o meu coração se encheu de vontade de escrever e compartilhar com as mães. Porque quando a gente tem a referência que é Deus, fica tudo mais fácil, né? Foi Ele que nos fez, nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então, criar filhos hoje não é um peso. É fácil, é um desafio, mas é fácil se a gente seguir aquilo que Deus, né, tem para nós como pais. Ele nos deu os nossos filhos, Ele nos confiou. Então, nós somos capazes, sim, de criá-los. Então, o livro surgiu assim. Daí foi onde eu conversei com o Dani, meu marido, e ele falou, estou com você nessa, e vamos publicar, e vamos fazer. E eu tenho me surpreendido, porque as mães, né, os feedbacks das crianças, os pais, né, quando a gente fala de filho, todo mundo para. Quando tem uma dica, então o pai e a mãe é o que a gente mais precisa no dia a dia. Então foi assim que surgiu. Que bom, primeiro a gente vive, né? Depois escreve. Eu sempre gosto de viver primeiro os meus livros. Eu me recordo que a experiência de escrever O Quem Me Roubou de Mim, que você acompanhou na época, que foi justamente a partir da história da Tatiana, né? Tatiana, que me deu aquele livro de presente naquela conversa que a gente teve lá na Rose. E eu me lembro que depois eu comecei a viver aquele livro até escrevê-lo. Manu, e é um caminho interessante, porque você, no ofício de ser mãe, você disse uma coisa muito certa. Você experimenta diariamente a necessidade de dizer o que é certo, mas às vezes ainda não ter o formato para poder dizer aquilo. Sim. Porque é preciso ter muito respeito pela inteligência e capacidade de apreensão da criança, que às vezes não está preparada para aquele discurso, né? Ela já está preparada para aquele ensinamento, mas ainda não está preparada para aquele discurso formal, pelo qual às vezes a gente tem a tentação de querer passar para a criança. Não é sentando, não é fazendo uma reunião no escritório que você vai ensinar o Davi a respeitar o colega, né? Eu me lembro porque, como eu estudei psicologia da educação, ficou muito vivo dentro de mim o aprendizado de Piaget, o ensinamento de Piaget, que é justamente você respeitar o amadurecimento biológico de uma criança para que ela seja capaz de fazer um raciocínio matemático. Não adianta você querer que uma criança que ainda não está biologicamente madura, cerebralmente falando, para fazer um raciocínio matemático, que ela ainda não tem condições. Ela ainda não está preparada para aquilo. E as questões morais, as questões cristãs, claro, o cristianismo não se reduz a questões morais, ele é muito mais que isso, né? Mas quando a gente precisa falar desses valores, a gente acaba tendo uma dificuldade. Como é que nós vamos passar isso para um filho? Como é que eu vou falar com ele de valores cristãos, sem que isso pareça também piegas, porque existe esse risco, né? De, num determinado momento da vida, ou ele já estar mais crescidinho, você querer vir com essa linguagem. Não dá mais. Sim. Então, essa linguagem que você usou, que foi um desafio que você encontrou para dar conta da educação cristã do Davi, acabou resultando nesse livro. E hoje, você compreende esse livro indicado para quais as idades? Pensando nisso que a gente falou. Então, na verdade, é um livro que eu pensei nessa primeira fase da infância. Porque eu não sou psicóloga, né? Não conheço essa área, mas pelo que eu tenho ouvido, escutado e estudado, essa primeira infância é a mais importante para a criança. A formatação de muitas coisas, né? Eles são como umas esponjinhas, né? Eles veem tudo, eles guardam isso na mente. E eu pensei nessa primeira fase. Porém, quando eu fiz o lançamento do livro e houve essa repercussão toda, eu tive muitas crianças de 10 a 11 anos que gostam muito do livro e que leem o livro ainda. Então, quando eu chego nas escolas para apresentar o livro, ou quando alguém me pergunta, tudo depende da maturidade da criança. Porque aqui a gente fala
de histórias, sim, infantis, mas como ela é uma fábula, ela traz uma moral, então ela se estende, sim, para uma idade um pouco maior. Porque, na verdade, quando você se utiliza dessa linguagem de metáforas, que é justamente o coração da fábula, você está atingindo o ser humano como um todo, né? Porque nós adultos, nós saímos de casa para ver filmes que são fabulosos, que não tem nenhuma conexão com a realidade e elas continuam nos encantando mesmo sendo adultos. O exemplo é Game of Thrones, né? Que todo mundo gosta de ver e é uma fábula que trata questões humanas, mas não é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é encantar-nos com a fábula. E depois trata-se de alguns valores que aos poucos a gente vai recolhendo. Questões humanas que são ali retratadas, os conflitos, a própria questão da guerra, da paz, enfim. E aqui, quando você tem os bichos como um pano de fundo, e ao mesmo tempo pano de frente também, né? Porque são eles que apresentam as histórias, você tem a oportunidade de trabalhar que valores aí, a partir dessas fábulas? Então, dentro de casa, eu vejo essa facilidade da gente falar desses princípios. E quando nasceu o livro, eu pensei nos princípios que mais se destacam no dia a dia. Que seria a obediência, que é honrar pai e mãe, né? Antes a gente obedecia os nossos pais com um olhar, né? Não precisava falar nada pra gente, né? Olhava, Dona Lúcia olhava para você, com certeza. Seu Pedro. E hoje as crianças são muito mais espertas, mais vivas. Eu não sei se é apresentado para elas mais coisas do que nós tivemos. Enfim, então aqui eu falo um pouquinho de honrar pai e mãe. E o livro tem um destaque, fugindo um pouquinho da sua pergunta, eu fiz umas dicas inspiradas em Deus para os pais. Porque é muito cansativo você ler um livro para o filho e você só lê para ele. E cada história tem uma dica para os pais também dentro dos princípios. Então, acaba sendo um livro interessante também para os pais. Então, aqui eu falo também um pouquinho sobre o modo com que você fala com o seu filho dentro de casa, perto das pessoas. E as histórias têm muito a ver com isso, como generosidade. Aqui eu falo sobre o poder da palavra, né? A palavra que sai da nossa boca. Enfim, são 6 fábulas pensando nesse dia a dia que eu vivo, que a cada dia a gente tem uma história para contar. E eu tenho certeza que, assim, pelo que eu tenho ouvido, o quanto tem transformado, sabe? Uma outra forma, a gente vê a criança de uma outra forma. Sabe, Fábio, hoje nesse mundo, né, onde a gente faz um monte de coisa, onde a gente está acelerado como pai e mãe, se a gente não tiver esse momento conectado com o filho, de olhar do lado, de deixar o celular, de aproximar a criança. E eu vi essa oportunidade da leitura de estar assim com o filho, né? E a gente tem que se conectar ao coração do nosso filho. Hoje a gente ouve falar em suicídio, crianças se suicidando. Então, por quê? Porque tudo acontece dentro de casa. Nós, pais, temos que ser o exemplo. Eu não tenho como falar sobre princípios e não ser coerente. Eu não tenho como falar em honrar pai e mãe se os meus filhos não me veem honrando os meus pais. E então, tudo acontece ali no dia a dia. Você pode deixar seu filho na melhor escola. Mas aquilo que você falou no começo do programa, quando ele chega, é em casa que as coisas que ele aprende. Eu não posso delegar para a escola algo que é a minha função, que Deus confiou a mim. Não só a mim, como ao pai também. A casa é o lugar da confirmação, né? Ele passa um dia todo recebendo informações e eu acho que é a hora que ele vai ter a liberdade de dizer o que ele viveu. E é interessante porque o momento de contar a história, porque eu já tive isso também. A minha mãe, com muita simplicidade, também contava historinhas pra gente. Acaba sendo o momento da conexão com eles. Sim. E você tocou uma coisa muito pertinente. As nossas tecnologias, o nosso estilo de vida acaba retirando os rituais da nossa vida. A gente está ficando cada vez menos rituais. Então a gente come sem ritual, a gente vai dormir sem ritual, a gente se encontra e aparentemente estamos reunidos, mas cada um está ali com o seu mundinho particular e você finge que está conversando. E quando você quebra essa regra a partir de você, o seu filho ganha a mãe ali no final do dia, um pouquinho antes de dormir, de uma maneira muito única.
E é interessante porque nós sabemos o quanto que essa presença da mãe e do pai registra um caráter dentro de nós. Quem foi cuidado verdadeiramente, Sim. os pais que não negligenciam essa oportunidade de amar os filhos, de influenciá-los positivamente, emocionalmente, é uma riqueza que a gente vai levar depois para o resto da vida, porque eu nunca vi ninguém ter trauma de ter tido pai e mãe presente, né? Certeza. A gente sempre tem o trauma por não tê-los, né? Uhum. E acaba sendo a hora de contar a história. E esse momento da história é muito mais do que a história, é muito mais do que os princípios. É você se desligar de tudo e mostrar: agora eu estou no seu quarto, eu estou com você. Sua. Eu sou sua, eu estou no seu mundo imaginário. Quantas vezes eu contando história para o Davi, eu não falo muito da Lara, eu tenho uma filha de 2 anos, porque ainda ela é pequenininha, mas assim, essa experiência, me inspirei nesse momento com ele. Mas assim, que ele conversou comigo, que ele contou algo que ele viveu na escola, que talvez ele não tivesse me contado. Naquela correria do dia a dia, nos horários, nas funções. Eu sou uma mãe presente, e sim, mas muitas vezes a gente não para estar com o filho de verdade. Esse olho no olho hoje não existe mais. E os nossos filhos, os filhos que dão mais trabalho dentro das escolas, são aqueles que mais não têm atenção dentro de casa. E a gente hoje, no geral, se acha que pagar uma boa escola, estar numa boa escola, você já tira... Já é garantia de alguma coisa, né? E não é. Então Deus nos confiou os filhos, eles são os nossos tesouros. E são eles que vão transformar o mundo. É a nova geração que chega. E sozinho eles não vão conseguir fazer isso. Eles precisam de nós. E nós somos a referência. Eu costumo dizer, quando eu vou às escolas e falam com os pais... Não adianta a gente pedir para o nosso filho não mentir. Mas daí o gerente do banco liga em casa e você olha para quem está lá e fala que eu não estou. Qual é a coerência que ele vai ter disso? Eu encontro alguém na rua, eu trato essa pessoa super bem, eu falo docemente, eu sou super simpática, mas dentro de casa eu sou um furacão. Eu estou sempre de mau humor, só estou dando patada. Então, assim, essa coerência hoje não existe mais, esse tempo com o filho não existe mais. E assim, nós que tivemos mães presentes, assim, que delícia, na simplicidade, sem o celular, sem o tablet, sem os jogos. A gente ficava próximo das nossas mães e já era uma delícia. Então, assim, essa conexão, esse estar próximo do filho hoje é algo que é essencial. E a leitura, esse momento da leitura, faz isso. Hoje eu vejo pais que não conseguem mais se aproximar dos filhos. Já acostumou nessa rotina, nessa loucura do dia a dia, e eles não sabem mais se aproximar. E depois vivem aquilo que a gente falava no início, né? Se limita a ser parente. Sim. Não tem mais vínculo. Não. E vai crescendo cada vez mais desvinculado. Depois chega num determinado momento da vida, não sabe por que não tem mais autoridade. E quando fala autoridade parece uma coisa pesada, né? E não, autoridade é positivo. Sim. É bom alguém ter autoridade sobre mim no momento que eu não sei decidir sozinho. Autoridade é proteção. É um direito que toda criança tem, de alguém que a proteja por meio da autoridade, do sim e do não. E quando nós não temos isso ao longo da vida, nós vamos ficando inseguros. Porque é a autoridade do outro que provoca em mim insegurança. A autoridade na hora certa. Meu pai me disse não na hora certa. Meu pai me disse sim no momento certo. E isso me fortaleceu para que depois eu pudesse também dizer sim e não às situações que me diziam a respeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual, hoje com essa presença especialíssima da minha querida amiga Manu, que está lançando o livro Fábulas para Pais e Filhos. Leia para seus filhos e aprenda a educá-los com princípios e valores. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com a presença da minha querida amiga Manu, fazendo o lançamento aqui do livro Fábulas para Pais e Filhos. Estamos tendo uma conversa sobre família, sobre o desafio que é nós educarmos os nossos filhos a partir de valores cristãos. Minha gente, eu gostaria de fazer um convite. No dia 28 de novembro, aniversário da Dona Ana, minha mãe, eu estarei na cidade de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. O show será a partir das 21 horas, é uma quarta-feira, na Praça de Eventos. Então você que é aí, de São Gonçalo do Amarante ou da região,
faça aí a sua caravana para estar conosco a partir das 21 horas na Praça de Eventos. Em dezembro, no dia 1º, eu estarei em Brasília, na IURB Eventos, a partir das 22 horas. Então, dia 1º de dezembro, você que é aí do Distrito Federal, vamos para Brasília, vamos para essa noite tão especial, onde nós teremos a oportunidade de fazer o lançamento do CD O Amor Me Elegeu, na IURB Eventos. E depois aqui no Osana, nós teremos o show na sexta-feira, dia 7 de dezembro, aqui em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, o relançamento do CD Filho do Céu. Nós estamos comemorando 10 anos de lançamento dele, não é? 10 anos. Como nós estamos velhos, Manu? Tudo agora é 10, 15. Antes nós éramos umas crianças quando a gente se conheceu. E eu tenho também, na semana passada já falei, um convite muito especial para fazer uma peregrinação comigo agora em janeiro. Apresse-se, programe-se, porque nós merecemos passar 12 dias em Portugal, não merecemos, Manu? Nós vamos sair do Brasil no dia 15 de janeiro, saímos de São Paulo, ou você, como essas peregrinações para Portugal, fazendo só Portugal, tem muita oportunidade de sair de diversos lugares do Brasil, Belo Horizonte, Recife, Salvador, enfim. Você vai entrar em contato com a Obra de Maria e vai descobrir se você já pode sair da sua cidade. Então, dia 15 de janeiro nós começamos. No dia 16 estaremos em Lisboa já. Dia 17, um dia inteiro em Lisboa, conhecendo, fazendo uma visita aos principais pontos turísticos, sempre com missa, sempre com a oportunidade de celebrar. Já é nesse primeiro dia que nós vamos para Sintra? Não, não é não. Eu acho que é. Sei não, vou vendo aqui aos poucos. Depois de Lisboa nós vamos para Castelo Branco e aí vamos para a Serra da Estrela ver a neve. Vamos ter dias muito agradáveis na Serra da Estrela. Depois desceremos da Serra da Estrela para Aveiro. Chegaremos então no Porto, esse lugar maravilhoso. Vamos conhecer todas essas maravilhas da cidade do Porto. Inclusive o bom vinho do Porto. Nós vamos conhecer uma vinícola onde tem a produção deste vinho precioso. E depois do Porto vamos para Braga, Guimarães, um dos lugares mais antigos de Portugal. Dizem que é uma cidade lindíssima, toda histórica, que resguarda riquezas arquitetônicas muito especiais. Voltamos para o Porto. Depois do Porto vamos para Coimbra, conhecer este lugar também que é tão especial, conhecer a faculdade de Direito, que é a mais antiga do mundo, não é isso? Coimbra tem a faculdade de Direito mais antiga do mundo. E depois vamos para Fátima, minha gente. Viveremos os últimos dias da peregrinação, os 2 últimos dias em Fátima. E em Fátima nós vamos ter um pequeno retiro com os peregrinos, é claro. Nós vamos ter uma manhã inteira de reflexão, onde nós teremos ali uma oportunidade de viver a síntese dessa peregrinação. Finalizaremos com a missa e depois voltamos então ao Brasil. Esse pequeno retiro, ele nasceu do meu coração, um desejo de ter um tempo maior para a gente encerrar melhor este tempo. Porque eu sei que quem viaja comigo vai muito, claro, quer conhecer Portugal, então para mim é a peregrinação mais leve, porque as distâncias são menores, os lugares são muito agradáveis, come-se muito bem, dorme-se muito bem. Mas eu sei que o peregrino vai porque ele também quer ouvir, ele tem sede de ouvir. E eu levo muito a sério, eu respeito muito. E quem viaja comigo sabe o tanto que eu faço questão de ter o nosso momento de celebração bem preservado, para que a nossa missa não seja corrida, para que todos os dias nós tenhamos a oportunidade de celebrar bem e de ter também uma pregação que nos ajude a viver o que nós estamos ali nos propondo. Então, ligue para o telefone que está aparecendo na sua tela, peça as informações, veja as condições. Gilberto tem feito $1 bem abaixo do câmbio para poder facilitar a viagem de todos. Divide em 400 vezes, mas vai. Que alegria é assim, não é, Manu? Tem gente que fica esperando ficar doente para poder gastar o dinheiro. Tem gente que fica esperando não ter mais disposição física. Você sabe que uma das coisas que mais acho bonitinho nessas viagens é perceber as senhoras que tiraram da gaveta os sonhos.
que estão recebendo dos filhos esses presentes, né? Esse presente, que é poder viajar. E eles fazem amizades, eles viram uma família ao final de tudo. E a peregrinação é sempre uma oportunidade muito feliz de construir vínculos. A gente falava aqui no início de que família se estende, né, para o vínculo. Agora eu fiquei curioso, qual foi a primeira história que você contou para o Davi, que você pensou, gente, isso pode virar um livro? Qual foi a primeira fábula? Então, a primeira fábula é a primeira do livro mesmo. Você obedeceu à inspiração. Qual que é a primeira? A primeira história são os 3 cachorrinhos. Né? Várias pessoas olham e falam, você copiou a história dos 3 porquinhos? Não. Não foi não, mas é que os cachorrinhos... Os 3 cãezinhos. Isso. É que os cachorros... Tem nomes compostos tem iguais aos meus, não? O Pepe, o Pimpo. Lembra do Pimpo? Lógico que você lembra. O Pimpo era um poodle, gente, que parecia um bezerro. Ele tinha mais ou menos isso aqui de altura, mal-humorado, né? Você tinha implicância um pouco Muita dele. implicância. Tinha uma implicância monstra desse cachorro. Você falava, Manu, ele não é cachorro. Não, ele não era. Ele achava que ele era uma pessoa. Você entrava dentro da casa da Manu, ele já te olhava assim, sabe? Quem é você? E tudo acobertado pelo seu pai, porque era ele que criou aquele monstro. Tudo. Eu tinha um irmão e nem sabia. A sua mãe tentava... Eu tinha um irmão e não sabia. Aliás, eu acho que se pesasse na balança, que se colocasse você e o Pepo, seu pai preferia o Pepo. Com certeza, com certeza. E a sua mãe ali tentando contornar. Sempre, cachorro chato. Ela só falava assim. Pepo, cachorro chato. Nossa, 16 anos, muito Ele tempo. viveu tudo isso? Tudo Gente, isso, uma pessoa tudo boa isso. não vive tudo isso. Verdade, ele viveu. 16 anos. 16 Aí anos. é o Pimpo, O Pompom o Pompom e o Pepe. E o Pepe. Ah, você não homenageou o Pepo, não? Não, o Pimpo tá nessa, o Pimpo de Pimpolho, ele tá na entendi. história. E é uma história bacana em que eu falo do poder da oração. Né? E eles estão passando na historinha, vem o vendaval, leva as casinhas, mas no final cada um vai para a casa do outro. E na última casinha que eles vão, um cachorrinho fala, o que vocês acham da gente fazer uma oração para acabar essa tempestade? E eles se unem, põem as patinhas uma do lado da outra e eles pedem para Deus ouvir a oração deles. E quando eles acabam de orar, eles olham e o céu tá azul, eles estão brincando. Então eu falo nas dicas para os pais que nós não podemos falar de um Deus distante para os nossos filhos. A oração, né? Orar, rezar, é algo presente dentro da nossa casa. A oração não tem que ser aquela oração pronta. A gente pode fazer oração. Eu faço oração com os meus filhos dentro do carro, indo para a escola, agradecendo o dia, agradecendo as coisas, né? E quando a gente está em oração em família, nesse momento em família, às vezes numa oração, a gente escuta o que tem no coração de um filho. Eu já vivenciei momentos em que nós estávamos em oração e o Davi falou, Deus, me cura, eu estou com dor na minha garganta. Ou seja, é nesse momento, em família, dentro de casa, que tudo acontece. E a gente tem que voltar à nossa essência, nós temos que deixar as coisas de lado, o celular de lado. A gente tem que se conectar, é tempo de nós, pais, nos conectarmos aos filhos. E eu vi uma oportunidade no livro de falar com os pais, de apresentar o livro. Não só, eu costumo dizer que o meu coração não se move por dinheiro. Eu não fiz o livro pensando no meu sucesso, eu não fiz o livro pensando em dinheiro, não. Eu fiz porque eu me senti incomodada de estar fazendo parte de uma geração onde os pais estão omissos. Onde eu moro num prédio, né, onde eu vejo pessoas que tomam conta dos filhos, babás, né? Hoje em dia a gente delega para a escola, a gente delega para as babás, e é tempo da gente tomar posse, né, daquilo que foi dado para nós, os nossos filhos. E eles amam estar perto de nós, né? Eles não estão preocupados em ter brinquedos, em ganhar, em pai trabalhar até 10 horas da noite para fazer a viagem para fora do Brasil. Eles querem estar conosco, não importa onde nós vamos, eles querem brincar. E hoje isso tem se deixado de lado, né? O egoísmo às vezes também, enfim, são tantas coisas. Eu costumo dizer que existem muitos pais que precisam trabalhar o dia inteiro, sim, mas quando tiver com o filho, esteja com o filho.
Ou então não tenham, né? Ou não tem. Ou então sejam honestos de reconhecer nesse momento da nossa vida, ainda não podemos ter filhos porque não Sim. teremos tempo para nos dedicar a eles. Sim. Porque essa é uma reflexão, Manu, que às vezes os pais não fazem. Não. O casal às vezes já casa porque já está grávida, porque a família começou antes do casamento. E é muito ruim porque existe um tempo para marido e mulher aprenderem a ser marido e mulher. Inclusive desfrutarem a vida juntos, Sim. sozinhos. Quando chegam os filhos, vem um novo aprendizado, é aprender a ser marido e mulher e pais. Sim. E às vezes sabem que não têm condições, até emocionais, e já estão colocando filhos no mundo. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? De você perceber que ali não existia uma maturidade para existir uma família. Sim. Pode até existir um agrupamento humano, mas não é família. Porque não tem responsabilidade uns pelos outros. E quando você fala que hoje você faz parte de uma geração que está negligenciando justamente a oportunidade de oferecer ao outro esse gesto que o dinheiro não paga. Porque até mesmo quem tem dinheiro precisa saber que nem tudo o que o filho precisa passará pelo cartão de crédito ou pela carteira dele. Há coisas em que não serão negociadas assim, né? Sim. São valores, são oportunidades de emocionalmente suprirem uns aos outros essas carências. Sim. E eu queria falar que quem desenhou os protagonistas da história foi o seu Pedro. Seu pai. Isso, meu pai. Ele que fez, foi um dom que Deus deu para ele, e ele tinha isso guardado. Acho que só eu e minha mãe sabíamos, porque os meus desenhos na escola era ele que fazia, os meus trabalhos. E quando veio no meu coração essa vontade de escrever o livro, eu logo pensei nele, em me ajudar. E a primeiro momento ele falou, não, eu não sou capaz, enfim. E já se tornaram conhecidos os personagens. Olha só, gente, como o seu Pedro é talentoso. Nunca imaginava que ele desenhava assim. Tá conseguindo ver aí? Tá? Olha que belezinha das borboletinhas. Então você já fez em família também, né? Sim, em família. Especial isso, não é? Muito especial, muito especial. As amigas borboletas Nina e Lia. Eu vou na porta da escola do meu filho e outro dia encontrei uma menininha que falou assim, ai, tia, eu sou a borboletinha Nina, viu? Ah, é? Mas Já estão eu não vou assumindo. Então elas já estão fazendo parte da história. Isso é muito legal. Ô Manu, e você sabe que uma coisa que me chama a atenção nesse movimento, quando você me disse que estava escrevendo, primeiro foi uma surpresa, né? Porque eu nunca imaginava que você um dia tivesse interesse por esse tipo de coisa. Mas é tão bom você ver coisas de crianças para criança mesmo, né? Porque hoje também é oferecido às vezes um material para crianças que não tem absolutamente nada a ver. Sim. Adultos que não têm uma postura respeitosa com a infância ou com aqueles valores da infância, se enveredando por aí e oferecendo um conteúdo às vezes distorcido, já fruto de uma visão distorcida do humano. E isso nem é moralismo não, viu, minha gente? Você que nos assiste agora, fique muito atento a quem influencia a sua filha, a quem influencia o seu filho, porque isso é um direito seu. A não ser que você não tenha nenhum compromisso, você não seja cristão, você não tenha nenhum interesse em ser, você é livre para educar os seus filhos como você quiser. Mas se você se diz cristão, é responsabilidade sua colocar um filtro nos olhos para saber dos seus filhos, um filtro respeitoso para que ele não tenha contato com conteúdos para os quais ele ainda não está preparado. Vai chegar o momento de ter contato com a sexualidade, vai chegar o momento de ouvir falar de sexualidade fora de casa, e eu espero do fundo do meu coração que quando o seu filho tiver o contato com esse assunto fora de casa, você já tenha tido do jeito certo com ele em casa. Porque às vezes nós expomos os nossos filhos aos outros sem antes termos colocado neles as proteções. Sim. Né? Eu costumo dizer que assim, hoje virou o bullying nas escolas, a mãe vai lá e faz o maior auê, dizendo que o meu filho foi chamado de gordo, disso e aquilo, mas às vezes o maior bullying acontece dentro de casa. Dentro de casa. A mãe fala, você não vai dar para nada. Isso você mesmo. não presta para nada. Visões pessimistas, né? Sim. Que são passadas. E a gente tem autoridade na vida do filho, no sentido espiritual, eu digo, de declarar coisas boas sobre a vida dele.
Ele leva isso às vezes como um rótulo, daí encontra uma esposa ou um marido que também usa a mesma fala e ele já se acha um cara ou uma menina que nunca vai se dar bem mesmo, que não consegue fazer nada que dê certo. Então, assim, a gente criar filhos não é assim, criar e ir levando. Deus nos ensina. E é mesmo. muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Que o desafio já é grande, O desafio é grande. Você colocar um filho no mundo e fazê-lo dar certo é um desafio muito grande. E quando você não tem Deus no auxílio, e quando eu falo Deus, eu falo de conjunto de valores, viu, minha gente? É valores. Isso, é valores. Nós estamos falando de valores. Sim. E a adolescência, a gente escuta tanto hoje os pais dizerem assim, nossa, na adolescência, o meu filho... Que fase, estou vivendo, não conversa comigo, mas às vezes você já perdeu o seu filho já na infância. Como é que você vai vivendo uma consequência, né? Como é que você vai querer conversar com o seu filho sobre sexualidade se você nunca conversou com ele na primeira infância? Você nunca deu atenção para ele quando ele queria brincar, quando ele queria expor alguma coisa, contar algum acontecimento na escola, enfim. Eu sempre falo, é dentro de casa que tudo acontece. Muitas vezes acontecem coisas assim que as crianças fazem que não são legais, mas às vezes não é a hora de ensinar, é a hora de acolher, né? É você se tornar próximo do seu filho. Ele não te olhar como você querendo adestrá-lo, mas sim você fazer com que ele pense no que ele está fazendo, que ele reflita. Você já colocar essa semente de reflexão nele. Sim. Porque a gente pode educar o desejo. Sim. A gente tem que educar o desejo de uma criança. Para que ele queira coisas boas, para que ele queira o melhor. Sim. Para que ele aspire às coisas do alto, como biblicamente nós dizemos. E na educação do desejo você justamente coloca a semente da reflexão. Sim. Para que ele não fique embrutecido, emburrecido pelo mundo. Sim. Que é tão raso, que é tão cada vez mais raso. Uhum. E que às vezes nós acabamos reproduzindo isso dentro de casa. E não tem como, Fábio, assim, a gente conversa muito, meu marido, nós temos amigos também que nos ajudam muito, que têm filhos maiores e também são pessoas que creem em valores cristãos e nos ensinam, né, e Deus nos ensina muito também, que os nossos filhos, eles querem estar próximo de nós podemos estar perto deles, mas não tem como a gente colocar eles dentro de uma bolha e não deixar eles viverem, né? Um dia eu e o Dani até tentamos fazer isso, mas a partir do momento que eles foram para a escola, eu já não tenho mais como estar com eles todo o tempo. Então, passar por momentos, eles vão ter frustrações e que bom, né? E eles vão viver coisas que talvez não sejam tão legais, mas se dentro da primeira infância eu ensino meu filho a pensar, ele sabe e nivelar valores, a partir dos valores de Deus, muda tudo. Muda sim. Eu me lembro, eu tinha um professor de Bíblia, Milton Schwantz, já até faleceu, e ele era muito poético, ele tinha uma visão muito bonita da Sagrada Escritura, era evangélico inclusive, ele dava aula na faculdade Uniana, e ele tinha uma visão muito interessante do exílio, do tempo do exílio. Esse seu desejo de colocar o filho na bolha, e de você, um determinado tempo, você conseguir fazer, depois quando ele começa a ter as experiências dele, fica impossível de construir, de mantê-lo na bolha. E um pouco da ideia que o Milton Schwantz tinha é de que no tempo do exílio, os israelitas viviam o dia inteiro na escravidão, inclusive crianças. E que quando voltavam para as tendas, ali era o único lugar que o opressor não tinha poder. Porque quando o tecido da tenda caía, quem mandava ali dentro era a mulher. E ele tinha essa visão muito poética. Ali os homens desarmavam as suas fardas, eles voltavam a ser livres. Dentro daquele espaço da tenda, filhos, marido e mulher deixavam de ser escravos, porque eles viviam os seus ritos. Então a mulher tinha a missão de comunicar a eles, recordá-los de que eles eram homens livres. E essa função é muito da mulher também, né? Não se trata de dividir funções, eu acho que nós homens participamos o tempo todo, mas vocês têm uma sensibilidade a mais para ensinar, para poder fazer esse valor chegar de uma maneira mais fácil ao coração da criança. E é muito interessante e pertinente, assim, porque eu também tenho hora que eu choro, tem hora que eu estou cansada, né? Mas a minha referência é Deus. Então, assim, eu falo, Deus me dá força, me tira o meu cansaço, quero começar de novo.
né? Muitas vezes eu erro sim a mão, no sentido não de bater, mas eu erro, falo, Davi, Lara, me perdoa. Eu errei, eu estou aprendendo com Deus a ser mãe. Do jeito que você também está aprendendo com Deus a ser filho. Isso é muito legal, porque você não mostra que você é mãe, a toda poderosa, que você não tem suas falhas, que você também não tem seus momentos, que você não está afim, que você está sem paciência naquele dia. Mas você ter a referência de quem é Deus, você se renova todos os dias. Você consegue voltar e falar, me perdoa, eu vou fazer melhor. E você ensina na prática ao seu filho os valores. É aquilo que a gente falou no começo, eu não tenho como ensinar para eles na teoria se eu não vivê-los. Fica muito distante, fica algo jogado. E no começo do livro eu falo, né, que ensine os seus filhos, que isso que eles vão levar. A gente vai chegar um momento que nós não estaremos mais juntos, presentes, né? Eles vão casar, vão ter seus filhos. Mas eu tenho certeza que nesse primeiro momento, nesse momento em que eles desejam estar conosco e que nós podemos estar com eles, que nós possamos ser pais e mães, em que a nossa referência venha de Deus. Porque senão, Fábio, eu posso dizer para você que será impossível. Se a gente fizer na força do nosso braço, se a gente fizer com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, não que eles quiseram errar, né? Mas se a referência for só os nossos pais, a gente já tem um déficit aí, né? Já tem. Porque se você reproduz o que te deram, sim, você já está reproduzindo com déficit. Sim. Porque a gente tem que avançar, a gente tem que evoluir. Sim. Eu tenho que ser uma pessoa muito melhor do que conseguiu ser meu pai, enquanto homem. Sim. Não desmerecendo a missão dele, não. É porque os recursos dele eram menos que os meus. Sim. A evolução humana é assim. Da mesma forma como um dia foi normal escravizar um negro. Sim. Isso não entra mais na nossa cabeça. Que bom, nós evoluímos, daqui a pouco vamos evoluir para outras questões. E assim o ser humano tem que ficar cada vez melhor. Cada geração que vier, é obrigação daquela que está Sim. passando deixar uma geração melhor. Não, eu costumo dizer muito para as crianças, eu falo, vocês na escola, no dia a dia, né? Eu cheguei um dia a falar para o Davi, no começo do ano, se você encontrar algum amiguinho seu no parque, se ele estiver sozinho, se acontecer alguma coisa com ele, filho, vai lá, conversa com ele. Fábio, eu falei isso de uma forma tão assim, achando que estava batendo um papo. Um dia encontrei uma mãe na porta da escola que falou assim para mim, Manu, eu tô tão feliz, você não sabe, a minha filha disse que ontem ela estava triste no parque e o Davi veio e conversou com ela. Falou, por que você está triste? A minha filha me contou. Olha a importância das coisas que saem que saem da nossa boca. A gente às vezes acha que os nossos filhos não estão prestando atenção no que você está conversando com o seu marido. E às vezes você está lascando a boca em alguém, você está denegrindo alguém e você acha que eles estão brincando e não estão te ouvindo. Estão atentos ao que está acontecendo. Estão atentos a tudo que está acontecendo, né? Então esse despertar hoje, assim, é que eu gosto muito de falar disso. Hoje estou focando nisso, está sendo um prazer para mim, porque eu vejo o quanto que existem vários pais que estão gritando por uma dica, né? E a dica é tão simples. Você não precisa ser coaching, né? Não. Você não precisa ser psicólogo, fazer mestrado. Fazer faculdade para ser pai disso. e mãe. Não né? precisa. Minha amiga, muito obrigado. Eu uma que honra agradeço. estar aqui. Fico muito feliz por agradeço. perceber a sua evolução espiritual. Amém. Sinto, você sabe o quanto que eu te amo, eu quanto também. que você é importante na minha vida, e a partir do momento que conheci o Dani também, seus filhos, vocês são muito especiais para mim, e fico muito feliz de lhe dar a oportunidade de nos ensinar e falar com o meu público, que é um público tão grande, que é um público que gosta de aprender, e deixar a oportunidade das pessoas terem este livro em casa. Você que tem filhos, ou você que pretende ter ainda, este livro certamente vai lhe ajudar. Crie esse momento com seus filhos, crie este momento lúdico. Se não consegue todo dia, pelo menos umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas sente-se com eles antes deles dormirem. Tenha o hábito de contar histórias. Sim. E como é que é? Eu sei que aqui no Vale, a maioria das livrarias, nós já podemos encontrar o livro. Mas quem mora fora do estado de São Paulo e em outros lugares? Sim, quem quiser, né, ter o livro, que não mora aqui na região, pode entrar no meu Instagram. Vamos deixar então, fazer aqui o GC, o Instagram da Manu. Sim. Pode falar. Emanuele. Emanuele. Isso, com 2 M's e 2 L's. Crosariol.
E daí ali mesmo pode entrar em contato comigo e a gente envia o livro. E aqui em Taubaté tem na Betel, em Pinda tem na Gadal, tem na Leitura também, tem em São José, na Livraria Curitiba, tem em vários lugares. Na própria página do Instagram ali está todo discriminado os lugares que tem. Ótimo. Aí é uma oportunidade que você tem também. Segue a Manu, que é um perfil que sempre vai ter informações boas, né? Sim. E eu gostaria de falar que quem também está junto comigo é a Editora Rica, né? Que também me incentivou, que me ajudou e o livro também ficou bonito assim, porque ela estava junto comigo. Que bom. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Que Deus abençoe você, sua Amém. família, e que novas fábulas continuem nascendo. Sim. Na sua oportunidade de ser mãe da Lara e do Davi. Sim, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe também o quanto que eu te amo. E não tenho nem palavras para agradecer o quanto que foi bacana o nosso papo. Para mim é que foi. Muito obrigado, viu? Um beijo, Deus te abençoe muito. Todos nós. Obrigado, Lucas, que está substituindo o Christian, que está em Dallas. A única pessoa que eu conheço na vida que vai para Dallas é o Christian. Nós vamos para o Quiririm, Tremembé. Christian vai para Dallas. Muito obrigado você que nos acompanhou. Desejo do fundo do meu coração que a sua experiência de família seja sempre positiva. Que nunca lhe falte a disposição de construir vínculos e de derramar uma boa influência sobre aqueles que estiverem sob a sua autoridade. Para isso nós pedimos que derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. E agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.